Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, que estamos na casa de Deus, estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Criador, amém? Glória a Deus por isso. Quero convidar os irmãos carinhosamente que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 5. Livro de Daniel, capítulo de número 5. Estaremos orando e agradecendo a Deus. Pai, te dou graças por estar na tua casa. Te dou graças, Senhor, porque nesta noite, Pai, eu me coloco à sua disposição. Eu quero esvaziar de todo o meu eu, diminuir para que a tua palavra continue sendo grande e poderosa. Ainda, Senhor, que não seja da forma que a gente quer, ainda que não seja da forma que nós esperávamos, mas que o Senhor tenha misericórdia, principalmente minha vida, Pai. Tu sabes, Senhor, sou um homem, as minhas limitações, mas que eu não venha, Senhor, levar nenhuma palavra direcionada a ninguém, porque isso é pecado. E que eu venha apenas transmitir o seu recado nesta noite. Paizinho, eu quero te pedir que cada vida que adentrou por essa porta possa estar com o coração preparado para ouvir a tua palavra. Senhor, nós repreendemos todo espírito, Senhor, contrário, toda oração contrária, Senhor, toda a distração desta noite neste lugar. Senhor, nós proibimos no reino do Espírito. Pedimos que tu coloques um anjo em cada canto desta igreja com a sua espada desembainhada. Em volta do teu templo também que haja um anel de fogo do céu. Em cada rua adjacente a esse templo, Pai, que haja um príncipe do céu com a sua espada longa, Pai. E se tiver um servo desviado, que ele possa, Pai, adentrar na primeira porta de um templo que adora o Senhor em espírito e verdade. Mas que hoje seja uma noite especial, que ninguém fique nas ruas vagando sem receber o alimento do céu. Pai, que o Senhor levante evangelistas, presbíteros, Pai, missionários. Senhor, levante homens e mulheres com disposição de pregar a tua palavra em todos os lugares. Senhor, nós nos colocamos à sua disposição nesta noite e pedimos que tu venhas nos ajudar. Obrigado. Assim mesmo assentado, queridos, uma leitura um tanto extensa, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura. E se você prestar atenção na leitura, você vai entender a mensagem. Se você não prestar atenção na leitura, você não vai entender a mensagem. Aí vai ser igual aquela pessoa: e aí, como é que foi o culto? Foi uma bênção. O que pregou? Não sei, mas foi uma bênção. Nós precisamos estar alimentados. São os últimos dias da igreja gloriosa dessa terra, irmãos. Viva como se fosse o seu último dia aqui na terra. Quando você começar a viver assim, olha, Senhor, vou dormir agora, e se vier um arrebatamento, eu quero entregar minha alma e meu espírito em tuas mãos, porque eu estou preparado. Aí quando você acordar, Senhor, o Senhor não vem não, né? Então, Senhor, eu quero entregar minha vida em tuas mãos, porque se for arrebatamento, eu estiver em qualquer lugar, eu estou preparado. Viva assim, irmãos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Diz assim, Daniel capítulo 5: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Eita glória, hein? Bebeu vinho na presença dos 1000
Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, seus grandes, as suas mulheres, concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, escreviam de fronte o candeeiro, na caiadura ou no reboco do templo, ou da casa, ou da mansão, assim que você quiser ouvir, da parede do palácio real, fica melhor. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em voz alta que introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Como isso perturbou muito ao rei Belzazar, e mudou-se o semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente de conhecimento e inteligência, interpretação, sonhos e declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belzazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou ao rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para ler essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a tua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeias de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, seu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu. Povos, nações, homens de toda língua tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria batia.
Quantos, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses, deram-lhe comer erva como aos bois, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e tuas mulheres, e tuas concubinas bebeste vinho neles. Até disso deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Está, pois, a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medas e os persas. Bastante leitura, né, irmãos? Glória a Deus por isso, porque nós temos o privilégio de ler. Eu já estava ouvindo a escola da palavra, e a irmã Elisete dizia assim: qual crente que não tem mais de uma Bíblia dentro de casa, né? Mas o que acontece é que nós temos a Bíblia, mas não lemos. Estava lá dentro, eu fico só ouvindo a mensagem, né, de Deus. Nós orávamos pedindo ao Senhor, tinha algo pronto. Puxa, tão maravilhoso assim. Deus falou assim: não, eu quero te entregar algo para a igreja nesta noite. O tema dessa mensagem é um tema assim, meio complicado, mas é a bênção para a igreja. A linha invisível da paciência e da ira de Deus. Vira para o seu irmão que está do lado e diz assim: a linha invisível da paciência e da ira de Deus. E existe uma linha invisível da paciência e da ira de Deus. Deus está limpando o altar. Queridos, Deus está limpando os altares. Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser levita, você pode ser presbítero, evangelista. Deus está passando revista própria. Chegou o tempo onde Deus está levantando a saia da vergonha. Deus está desnudando agora tudo aquilo que está oculto. E Deus, Ele não quer mais trabalhar com pessoas que não estão nem aí para Ele. E Ele tem ciúme da noiva. Ele morreu em sacrifício vivo e agradável ao Pai, a Deus, por amor da noiva. E muitos têm traído a noiva, muitos têm adulterado com a noiva, muitos têm apedrejado a noiva, muitos têm machucado a noiva, muitos têm caluniado a noiva, muitos têm sentado em rodinhas para falar e fazer fofoca da noiva. Pensa, eu quero falar para um homem casado aqui nessa noite. Pensa você que é apaixonado pela sua mulher, não finge não. Só pensa, você que ama mesmo, você que diz assim: eu não sei viver sem ela. Eu não sei viver sem ela. Se eu ficar sem ela, eu acho que eu morro. Você não morre. Quero te dar um recado. Viúvo
redor. Você vai sentir muita falta dela, muita falta. Mas pensa, segura essa aí, é fácil. Se alguém começar a falar mal da sua esposa, começar a caluniar a sua esposa, inventar mentiras, tacar pedrada, amaldiçoar a sua esposa, alguém que você ama muito, como você se sentiria, homem? Entristecido. Assim também Deus, Ele tem se entristecido, porque a sua noiva tem sido rica. Obrigado. A sua noiva tem ficado assombrada, assustada com o que está acontecendo nos últimos dias. Por isso Deus, Ele vai desfrutar e levantar a saia da vergonha de altares que estão sendo profanados com falsos profetas, com pessoas que não são puras e que não se santificam para louvar, para tocar, para pregar no altar do Senhor e falar sobre a palavra de Deus. Deus está passando em revista própria, são poucos que vão ficar na casa de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que no final dos tempos a fé de muitos esfriaria. Está escrito na palavra de Deus que no final dos tempos se odiariam. Está escrito na palavra de Deus que muitos apostatarão da fé, muitos iam retroceder, muitos iam negar o próprio Cristo, muitos iam negar aquilo que um dia teve uma experiência com Deus, ia negar o Senhor. E mediante essa palavra de Daniel ao rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, Deus, Ele fala comigo, fala para a igreja. Falei, Deus, eu tinha uma palavra tão bonita, a palavra na ceia, que seria top, seria uma palavra. O Senhor falou, você prefere agradar os homens ou agradar a mim? Eu falei, não está aqui mais quem falou, Pai. Paizinho, eu estou aqui, pronto para ser usado por Ti. Queridos, preste bem atenção. Você que não tem se ligado nos sinais, você que não tem se ligado no seu esfriamento espiritual, você que prefere outras coisas do que estar na casa de Deus, porque a palavra de Deus diz: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós temos que buscar o Senhor todos os dias e adorar o Senhor na casa do Senhor. Algumas pessoas dizem assim: na minha casa eu adoro o Senhor. Irmãos, que Deus continue te abençoando na sua casa, mas eu quero te dizer uma coisa para você: o egoísta não entrará no reino dos céus. Continue adorando Deus na sua casa, porque no céu não é lugar de egoísta. Lugar de egoísta não vai entrar, porque o nosso lugar é quando nós sacrificamos um pouco do nosso prazer, do nosso eu, do nosso bem-estar, e vamos para a casa de Deus, para podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade, e podermos dividir aquilo que nós temos com outras pessoas, porque nós somos um ajuntamento, igreja, um ajuntamento de pessoas para adorar o Senhor. Queridos, muitos homens cruzam esta linha, a linha invisível da paciência e da ira de Deus, e não há chance de arrependimento. Deus assim fez com o pai de Belsazar, o rei Nabucodonosor, mas nem sempre a maneira de Deus agir com um seja a mesma com o outro. Sabemos disso claramente, que não é da mesma forma que Deus vai agir comigo que vai agir com você. Deus age com cada um de uma forma diferenciada. Queridos,
Belsazar testemunhou tudo isso. Se liga nesse mistério. Viu tudo o que aconteceu com seu pai e não se arrependeu. Pelo contrário, agindo de forma pior, até que um dia ele cruzou a linha invisível. Queridos, quando nós falamos de Nabucodonosor, nós lembramos de uma triste história que nós fizemos questão de ler. O homem que Deus começou a dar poder a ele, dar glória, e o homem ficou poderoso, e quando ele mandava matar, matava, quando ele deixava viver, vivia. Um homem extremamente poderoso que era temido e tremido. As pessoas tremiam diante dele. Agora preste bem atenção, irmãos. Esse homem, ele agora se exalta, e ele agora, ele erra diante de Deus de uma forma tão trágica e violenta, que abate sobre ele um espírito de loucura, e ele agora vai para o campo, pastar com as jumentas, e Deus permite que ele fique 12 meses, um ano, com as suas unhas grandes, as unhas dos pés, e ele se alimentava de ervas, de grana, e o orvalho caía sobre os pelos das suas costas. E durante 12 meses veio o arrependimento ao rei Nabucodonosor, e assim Deus o abençoou e o perdoou, porque Deus tratou Nabucodonosor da forma que ele estava fazendo com as pessoas, da forma que ele achava que ele era, e precisava de uma humilhação tal, a qual ele pudesse entender quem manda, quem é Deus Todo-Poderoso, e quem pode com todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. E ele achava que ele tinha a chave da vida e da morte. Ele achava que ele poderia subir sobre as estrelas e ser adorado como Altíssimo. Satanás também achava a mesma coisa. Queridos, mas nós vemos que o filho Belsazar, ele fez pior, porque ele testemunhou em ver o seu pai daquela forma, e viu que o Deus Todo-Poderoso o abateu e fez ele pastar com as jumentas. Ele viu quando seu pai pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e lançou na fornalha aquecida 7 vezes mais, e o quarto homem andava na fornalha junto com os 3. Ele viu quando seu pai fez um decreto que todo povo, povos, línguas e nações tinha que adorar o Deus de Daniel. Um decreto de um rei, ele sabia de tudo isso. Ele era um jovem que cresceu vendo tudo isso, que testemunhou e vendo que o Deus Todo-Poderoso era o Deus verdadeiro, o Deus real. Deus está falando para mim e para você, irmãos. Nós temos testemunhado que o Deus Todo-Poderoso tem feito em nossas vidas. Quantos milagres já aconteceu na sua vida, em sua vida, na sua família, na sua casa? Quantos milagres Deus tem feito? Mas nós temos negado o Senhor, queridos. Só que então disse Deus: basta, Belsazar, basta, chega. Então teve que comparecer ao tribunal de Deus. Olha só, irmãos, a primeira lição, irmãos, que nós temos que entender, que chega um dia que o homem zomba e escarnece de Deus e das coisas consagradas a Deus. Nós temos que entender que Deus, nós tiramos lições para isso. E as igrejas dos últimos dias, os templos dos últimos dias, os líderes dos últimos dias têm zombado de Deus, têm profanado a casa de Deus, têm tocado na noiva, ferido a noiva. Primeira lição: vemos um homem que desperdiçou todas as suas oportunidades
Irmãos, talvez nós falamos assim: Deus vai me dar uma outra chance. O perigo é quando nós atravessamos a linha invisível da paciência e da ira de Deus. Esse é o perigo. Muitas vezes nós não entendemos como a pessoa está aprontando e tal, de repente, ou quando a pessoa está fazendo escondidinho e todo mundo está achando que pô, o cara é legal, gente boa, Deus apaga o fôlego de vida daquela pessoa e a gente fala: era tão bom. Eu nunca vi alguém morrer que era tão ruim, sempre é tão bom. Queridos, na primeira lição nós vemos que ele tinha testemunho dentro de casa. Ei, Belsazar tinha testemunho dentro de casa. Queridos, muitos de vocês talvez não tiveram um bom testemunho dentro do lar, mas tem que ter bom testemunho dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Mas ele não tinha o que fazer de errado, porque tudo que acontecia de Deus era dentro daquele palácio, eram as maravilhas que aconteciam na Babilônia. Deus estava operando. Queridos, o homem que se entregou aos prazeres carnais, uma festa para 1000 nobres, ele só convidou, só teve convites da elite. Ele chamou os príncipes, os políticos e os poderosos para que fosse a sua festa, uma festa de vaca. Sabe o que era uma festa de vaca? Uma festa de bacanal. 1000 homens, orgias e bebedeiras, mas não se dava por satisfeito com essa situação. Ele falou: poxa, tem que mudar, tem que ter alguma coisa, tem que ter. Nós estamos tudo doidão, chapado, tomando um vinho muito doido aí, mas precisa de algo melhor do que se embriagar. E ele manda buscar agora aquilo que estava guardado e encaixotado pelo seu pai, os utensílios da casa de Deus, de ouro, que o pai tinha tirado de Jerusalém. Ele falou: manda trazer, porque ele queria zombar de Deus. E agora as concubinas, agora aqueles homens se embebedavam usando as taças, usando aqueles utensílios que eram para a santificação da casa de Deus, para se embriagar, para ficarem bêbados e cometer zombaria contra o Deus de Israel. Queridos, quantas vezes os homens estão aí, nós estamos vendo, entregando aos prazeres carnais. Quantos homens estão vivendo regaladamente no pecado, não importando com nada, a não ser com seus prazeres. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, muitos estarão, comendo, bebendo, regalando-se, casando-se, dando a casamento, e festas, e aniversários, e tudo aí que é bom e prazeroso. E quando o Senhor vier, muitos vão falar: Senhor, em teu nome eu falei línguas estranhas, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, expulsei demônio. Apartai-me de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu não os conheço, não sei quem é você. Queridos, a embriaguez é quando nós largamos o freio de mão, sabe, irmãos, uma ladeira abaixo. Sabe por quê? É a única droga lícita. Por quê, irmãos? A única droga lícita que até hoje não é proibida. Eles tentam de todas as formas, não tem que ser maioridade, tem que ser tudo isso, irmãos, a embriaguez, você pega na palavra de Deus, é como você descer um freio de mão num carro, numa ladeira desgovernada, porque o homem perde a vergonha, perde a timidez, e ele faz
coisas loucas que as pessoas falam, nossa, vira palhaço, vira qualquer coisa, vira um lunático, um assassino. Nós vemos homens batendo em mulheres, homens estuprando mulheres, homens cometendo torpes de tudo quanto é coisa ruim. Os maiores acidentes que nós vemos, irmãos, 50% dos acidentes a pessoa está movida por álcool. A maioria dos homicídios são em portas de baile, ou em boates, em noitadas e saídas das boates, pelas embriaguez. E muita gente diz assim: olha, irmão, toma um vinhozinho, não tem problema não, tem nada a ver. Irmão, quero dizer para você, cada um presta conta a Deus daquilo que está fazendo, sim ou não. Eu não estou aqui para julgar, não sou juiz. Se eu fosse juiz, eu estava sentado no trono do Senhor Jesus Cristo. Sou apenas um servo humilde, estou entregando a palavra de Deus para você nesta noite comigo, tão gostosa. Queridos, o rei cria uma profanação quando ele pega as coisas santas. E aí você talvez me perguntaria: mas apóstolo, o que é santo? O que é santo? E aí eu fiz uma anotação aqui. Você é santo. Você é um vaso de Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você profana o seu corpo, quando você pega o seu corpo que é santificado por Deus e pega o seu corpo para a prostituição, para ser profanado, e embriaga o seu corpo, ou você usa o seu corpo para fazer coisas que desagradam a Deus, nem Deus quer enxergar. Deus está nos olhos, irmão, porque você é um vaso do templo de Deus. Você é escolhido por Deus. Você é uma mulher que foi separada por Deus. Você é um homem que foi separado por Deus. E aí nós vemos o rei profanando. Não, a festa está boa, mas peraí, eu vou fazer algo mais forte. Eu tenho que fazer algo mais para balançar atrás dos utensílios da casa desse tal de Deus aí invisível aí. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, né, irmão? Nós estamos pegando aquilo que é santo de Deus e estamos profanando. Estamos pegando o templo do Espírito de Deus que somos nós. Estamos zombando de Deus com o nosso corpo. Você acha que o diabo fica aplaudindo quando vê um homem de Deus ou uma mulher de Deus profanando o templo de Deus? Nós batemos no peito e falamos assim: não, nós somos crentes, nós somos diferentes. O diabo, eu não posso tocar porque ali é crente. Daqui a um pouco nós estamos profanando o templo de Deus, e o diabo fala: aí, como é que pode ser templo de Deus se eles mesmos estão profanando o templo de Deus? Estão zombando de Deus através da sua própria carne, através do seu próprio corpo, irmãos. Uma lição que nós vemos é quando a primeira lição que Belsazar tomou, e muitas vezes nós sabemos que isso acontece, aquele homem ficou completamente perturbado. Você imagina, estão lá numa festa de arromba, 1000 homens, mais as mulheres concubinas, né? Tinha muitas dançarinas, de repente um dedo, uma mão, ele vem na parede de reboco e começa a raspar o reboco e escrever me tekel passim. Gente, a Bíblia diz que aquele homem, ele começou o seu corpo tremer, os seus ombros caiu. A Bíblia diz que os seus joelhos começaram a bater um no outro, houve pânico. Eu imagino naquela festa de 5.000 pessoas, começaram as pessoas a ficar em silêncio e tudo com medo. E chamaram os feiticeiros, chamaram os magos, chamaram os macumbeiros, chamaram a cartomante, chamaram todo mundo que sabia interpretar alguma coisa, mas entraram, chegaram e não conseguiam. Queridos, há alegria no pecado? Existe alegria no pecado? Sim.
Senão ninguém pecava. Como é que o povo? A alegria sim do pecado. O pecado é gostoso? Sim, claro que é. Tem pastor que tem medo, tem pessoa que tem medo e fala, é alegria, é gostoso o pecado? Sim, é. Mas ela termina e ela acaba com um terrível desgosto em nosso coração. E principalmente aquele que já teve uma experiência com Deus quando peca, irmãos. É uma dor irreparável, uma dor terrível, um desgosto vem sobre a vida da gente, que a gente fica, por que eu pequei? Por que eu fiz isso? Era tão bom estar no momento, mas depois que terminou, se tornou um trem horrível. Queridos, o mundo busca soluções nos místicos, nos feiticeiros, nas cartomantes, nos búzios, nos adivinhos, mas não encontram. O rei Belsazar chamou, mas a resposta não estava com eles, não estava nessa fonte, irmãos. Foram chamar então a Daniel. Sabe por quê, irmãos? Um homem de Deus confronta os pecados através dos seus servos. Irmãos, um homem de Deus, ele confronta os pecados. Ele confronta os pecados. Não adianta. Homem de Deus, que é homem de Deus, jamais ele vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer, não, continue, isso é normal, é da natureza humana, pode continuar nessa, um dia você vai mudar, continue assim. Não, isso é pecado, está errado. Venha como está, nós vamos te ajudar a você sair dessa. A diferença é essa, irmãos. Essa igreja não taca pedra na prostituta, no homossexual, no bandido, no drogado. A gente nunca fez isso, até porque a igreja tem que ter a cara daquele que lidera. Mas Deus, Ele está te estudando, está levantando a saia da vergonha. Não é de quem está chegando, é daquele que já está, que acha que está bom, que acha que está perfeito, que acha que já é servo, que acha que já é batizado, que acha que está tudo muito bem. E Deus, se não levantar profeta, homem, para te alertar que Ele está voltando, e se você não abrir os olhos, tu vai ficar, você vai continuar sendo enganado com mensagens expiratórias, mensagens que te coloca lá no alto, mensagem da prosperidade, a mensagem que te coloca sempre para cima, que faz você vibrar e bater palma, mensagem que faz você sapatear e glorificar e dar uma rajada de língua estranha, mensagem que te leva a você entrar no êxtase. Porque muitos têm recebido a palavra de Deus, mas têm se calado, porque têm se acovardado. Eu não posso desagradar, a igreja tem que estar cheia, lotada, os dízimos tem que estar abarroado, essa igreja tem que estar funcionando, porque é a comissão do dízimo, da oferta, tem que entrar e tal. Irmãos, não é a igreja da Bíblia, não. Eu vou faltar porque vão sentir minha falta. Não é a igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus é diferente. Queridos, o rei oferece riqueza. Agora segura essa aí para nós aí. Ei, quem está prestando atenção aqui? O rei oferece riqueza, poder a Daniel. Olha só, irmãos, essa palavra que Deus mandou. Adianta, eu queria sair dela, mas não posso. Ele diz: fique o rei com seus presentes e dê ao outro. Eu vou interpretar, mas vai ser de graça. Não quero receber o cargo de ser a terceira pessoa do rei, não quero usar cordão de ouro, não quero ter poder no seu reinado. Pode deixar que eu vou interpretar de graça aí. Queridos, que lição que encontramos aqui, né, amados?
Que lição que encontramos aqui, diferente do que estamos vivendo hoje, não é mesmo? Diferente do que estamos vivendo hoje nas igrejas, é ou não é? Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas estão se vendendo em nome de Deus? Quantas pessoas estão comercializando seus ministérios hoje? Quantas pessoas estão cobrando para falar em nome de Deus hoje? Quantas pessoas só falam, só dão palestra, só cantam, se der um famoso cachê? É verdade ou não? A igreja está em silêncio, é porque Deus está trabalhando. Daniel podia falar: vou interpretar sim, mas por tal valor. Eu vou dar uma palestra aqui para 5.000 pessoas, então eu vou dar a interpretação. Vocês batem palma, vocês têm que bater palma, mas o cachê vai ter que ser grande. Ele falou: não precisa me pagar, porque eu vou interpretar a palavra de Deus. Queridos, o rei foi confrontado porque não reconheceu o único Deus, que somos totalmente dependentes dele, do único Deus. Irmãos, quem manda é Deus. Para com esse negócio de você falar assim: eu mando na minha casa, eu mando no meu trabalho, eu mando no meu dinheiro, eu mando no meu carro, eu mando na minha saúde. Você não manda nada. Você tem que ligar o fone da sua vida, você não manda em nada. Tudo o que ele fez, tudo o que foi criado foi por ele. Presta atenção, irmãos. O diabo, ele fica invertendo os valores, mas foi tudo criação, obra das mãos de Deus. Este é um grande perigo, irmãos. Prestem atenção, irmãos. Quando nós achamos que somos dependentes de nós mesmos. Este é um grande perigo dos políticos, dos poderosos, que tem a caneta em suas mãos. É Deus que te põe no trono, é Deus que te tira, é Deus que te exalta, é Deus que te humilha. Irmãos, é um perigo. Nós vemos aí político aí falando: eu vou canetar. Nós vemos aí juiz, nós vemos aí poderosos, ricos, que estão falando: eu vou fazer acontecer. Mas eu quero te dizer uma grande verdade: é Deus que exalta a sua vida, mas é Deus que te humilha. Deus te coloca lá no trono, mas Deus também tira você do trono. Deus tirou o rei mais poderoso da Babilônia, Nabucodonosor, e ele foi pastar com as jumentas montesas, que eram as jumentas selvagens. Você imagina um rei passando 12 meses para ele se arrepender, homem duro de coração. Eu na primeira semana já tinha enjoado da grama, já tinha falado: Senhor, eu me rendo. Grama não, Senhor. Grama não. Olha o cara duro de coração, 12 meses para ele reconhecer que quem manda é ele, quem manda é Deus. Está com esse negócio? A igreja pulando ali, é glória a Deus, a roupa tem que ser assim, tem que ser assim. Não, você não tem que ver nada. Você tem que entender que Deus é Deus e ponto. Deus contou o seu reino e deu cabo dele. Tekel, Deus pesou na balança e achou em falta. A balança de Deus é terrível, né, irmãos? Deus tem colocado a sua vida na balança. Deus tem colocado seus atos na balança. Deus tem te achado em falta. Ei, passinho, Deus dividiu o teu reino. Sua casa está dividida. O que está acontecendo na sua família? Queridos, Belsazar apenas não perdeu foi o reino. Ele perdeu a salvação também, irmãos. Porque quando Deus disse: basta, chega, Deus deu toda a oportunidade a Belsazar.
Ele viu tudo que aconteceu com seu pai, ele viu as proezas de Deus, ele viu os milagres de Deus. Ele não se satisfez em profanar as pessoas e se prostituir, mas ele pega aquilo que é santo da casa de Deus e começa a levar para o Deus vaca, o Deus de pedra, de ouro, de pedra, de pau, de ferro, de prata, que não fala, que não vem, que não faz nada. E eles começaram ali se prostituir, se embebedar. Deus falou: basta, Belsazar, chega, para Deus descer a terra e escrever no palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Você imagina o que aconteceu? Ele chegou na linha da paciência e da ira de Deus. Ele atravessou essa linha espiritual da paciência e da ira de Deus. Ele não só perdeu o reino, irmãos. Você termina de ler que na mesma noite Deus apagou o fôlego de vida de Belsazar. Quando ele diz: foste pesado na balança, chega, basta. Queridos, nós tiramos muitas lições nessa noite neste lugar. Quero chamar os levitas. Os prazeres do mundo carnais são passageiros. Prestem atenção aqui, não preste atenção em levita não. Segunda coisa, irmãos, cuidado com as coisas sagradas de Deus, não as profane. Deus tem zelo daquilo que é dele. Segunda lição, Deus tem zelo daquilo que é dele. Cuidado, irmãos. Cuidado quando você toca no irmãozinho do lado, na irmãzinha. Cuidado. Cuidado quando você toca no seu líder. Cuidado quando você toca na noiva. Não profane aquilo que é santo. Você pode atravessar a linha do basta de Deus, da ira de Deus. Ah, meu irmão, não pense que Deus está dormindo, é um velhinho de pijama, com pijama de bolinha, que está aposentado, que não está vendo que a terra não se abre mais, que não vai haver terremoto, que não vai acabar o mundo com água. Irmãos, cuidado com a ira e com a paciência de Deus. Deus tem ciúme da noiva. Terceiro lugar, o juízo de Deus pode vir rapidamente, antes que você tenha tempo de se preparar. Não tem aquele negócio? Eu vou me preparar antes. Quando eu tiver bem, eu venho para a igreja. Cuidado. Cuidado. Você que já conhece a palavra de Deus e diz assim: não vou hoje, não vou amanhã, não vou depois da manhã. Cuidado, irmãos, com a paciência de Deus. Deus está falando: você não fala isso, não faz isso, não toca naquilo, não faz isso não. Olha, eu já tenho te pedido, já tem anos que eu estou te pedindo, já tem dias que eu estou te pedindo, mas você continua fazendo a mesma coisa. Como um menino, Deus não está te vendo como um menino, não. Deus está te vendo como rebelde. E todo rebelde tem um final triste. Eu nunca vi um rebelde na Bíblia ter um final feliz. Todo rebelde na Bíblia foi morto. Pega a Bíblia e prova para mim. Pega qualquer teólogo aí e prova para mim. Todo rebelde na Bíblia foi assassinado por Deus. Deus que passou o cerol, desligou o fôlego de vida. Em quarto lugar, se lembre que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de cortar o seu fôlego de vida na hora que Ele quiser. Ele tem o poder. Humilhe-se a Ele, curve-se a Ele, renda-se a Ele. Esta é uma noite, irmãos, onde Deus Ele está dando o último recado desta igreja pesado. Caramba, Deus mandou dizer isso para a igreja. É o último recado que Ele dá à igreja. Que a partir de agora Ele vai passar a revista nova.
Ele vai passar a revista própria. Os altares, muitos altares vão ficar vazios. Muitos altares vão estar vazios. Muitos ministérios vão ser destruídos. Muitas sepulturas e caixões vão estar indo para a sepultura. Porque pessoas estão atravessando a linha da paciência e da ira de Deus. E Deus, nessa noite, Ele nos conforta dizendo: humilhe-se a Ele, renda-se a Ele. Uma noite onde nós vamos orar agora. Pai querido, curva a sua cabeça, meu amado. Deus de misericórdia, Tu enviaste o Teu Filho para que viesse ao mundo, mas o mundo não o aceitou. O mundo rejeitou o Seu Filho, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós ainda acreditamos e temos lucidez que muitas pessoas perderam, estão retrocedendo, estão esfriando, o amor está esfriando, a fé está esfriando. Senhor, nós queremos, Pai, mudar a nossa história. Nós queremos mudar o nosso comportamento. Nós queremos ser pessoas diferenciadas, pessoas marcadas pelas cicatrizes da Tua palavra. Como nós pregamos na quarta-feira, Pai, como os Seus apóstolos tinham orgulho de carregar nas costas a marca e as cicatrizes do sofrimento de pregar o Evangelho. Pai, nós não queremos viver, Senhor, de sermos artistas de culto, animador de plateia. Não queremos mais, Pai, viver uma vida mentirosa, um evangelho mentiroso, um evangelho da prosperidade, um evangelho que tudo pode, porque Deus é bonzinho. Mas queremos viver um evangelho da verdade, da uniformidade, da fusão, da visão. O evangelho aonde o Senhor mostra o que está com defeito e conserta o que está quebrado. Mas nós não podemos passar na linha invisível, Pai, da ira de Deus. Nós queremos nos arrepender, Pai, porque a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o que a Tua igreja tem feito para que, Senhor, os povos se dobrem diante do Deus poderoso? É quando nós ficamos brigando contra as outras denominações, quando nós falamos que a nossa denominação é perfeita, do outro não é. Quando nós falamos que a nossa denominação fala em línguas, o outro não fala. Quando nós falamos que o outro usa saia comprida e nós não usamos. Pai, nós queremos, Pai, ser simplesmente os Teus filhos, revestidos da Tua verdade, santidade, bondade, amor para com o próximo, se importando com as pessoas, seja ela o que for, seja homossexual, prostituta, drogado, bandido, Senhor, seja ele quem for, seja nós, Pai, viciados em pornografia, seja nós viciados em qualquer tipo de coisa, mas temos tempo de nos revertir e não atravessar a linha caída de Deus. Paizinho, tem misericórdia de nós, Pai, porque o Senhor disse que seria a última vez que o Senhor ia falar com a igreja dessa forma. Pai, eu te suplico, Pai, tem misericórdia, muda a nossa história, muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de pregar, a nossa maneira de existir,
Obrigado, Deus, pela sua presença bondosa e amiga, Pai. Em nome do Senhor Jesus.